Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O agro é um propósito de vida. Não é apenas sobre plantar, colher ou entregar resultados. É sobre resistir à seca, acreditar na terra e, acima de tudo, cultivar gente. No episódio de hoje, você vai ouvir uma conversa muito legal com Lorena Terreri, especialista em gestão de pessoas que tem atuado lado a lado com empresas rurais para semear novas formas de liderar, com mais consciência, humanidade e estratégia. Filha de um motorista de ônibus e de uma dona de casa, ela cresceu no interior paulista ouvindo histórias de colheitas, lobisomens e superações. Passou por Harvard, liderou áreas de RH em grandes corporações e hoje é presença ativa em projetos de transformação organizacional no agro. Com um olhar sensível e técnico, Lorena provoca líderes a se atualizarem, sem perder o que os trouxe até aqui. Fala de sucessão, governança, diversidade geracional e da necessidade urgente de escutar quem está no campo, as pessoas com quem você trabalha. E ela é direta: ninguém entrega os melhores resultados quando se sente coagido. Toda geração é um quilate a ser lapidado. Gestão de verdade se faz com pessoas e não de pessoas. Se você também acredita que a próxima grande inovação do agro pode vir de uma boa escuta no campo, dá o play e venha repensar com a gente o futuro da liderança rural. Lorena Terreri, que satisfação recebê-la aqui no podcast do Patrone. Agradeço, por ter aceitado o convite. Aliás, agradeço também a Neuza Lopes, que já participou aqui, Daqui a pouquinho eu trago o número do episódio dela. À época ela era a CEO ali do grupo Girassol, com uma história muito bacana. Hoje participa ali dos conselhos, e foi a indicação dela. Falou, olha, conversa com a Lorena, que ela vai trazer várias orientações, vários insights legais para o agro com desrespeito à gestão de pessoas. E quando a gente fala em gestão de pessoas, realmente toda informação, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, convite feito, você aceitou de prontidão. Muitíssimo obrigado. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está, Lorena? Tudo bem? Eu que agradeço. Tudo bem. Eu que agradeço. Um privilégio poder falar contigo. Esse trabalho incrível que você faz com o agro, dando voz para um segmento que é tão importante e tão desafiador, Então, a gente tem que trazer vozes mesmo para o agro e trazer as vozes do agro para falar. Então, é um privilégio estar aqui. É um setor que eu tenho uma paixão enorme. Então, obrigada pelo convite. Imagina. Já compartilhamos de uma coisa em comum, A paixão pelo agro, A gente não precisa ser produtor, não precisa estar na terra ali todo dia, mas é realmente um setor que nos envolve, É apaixonante porque eu vou puxar a sardinha pro meu lado, como comunicador. O que tem de histórias no agro, O que tem de história de superação, de garra, de resiliência, É de admirar. É só você parar para sentar, para ouvir, para conversar, que você consegue se alimentar também dessa energia positiva, E isso, claro, torna ainda mais apaixonante esse setor, Como outros, claro, da nossa sociedade, mas o agro em especial tem um lugar cativo aqui no meu coração e eu já percebi que no seu também, Tem muito, não, o agro eu acho que é um setor que cresce a cada dia, Eu venho acompanhando e a profissionalização dentro desse setor, eu acho que não é mais uma escolha, é dado, E o que eu vejo hoje é uma transformação, uma evolução muito clara, do perfil do produtor para gestor, Isso é o que mais aparece aqui para a gente quando a gente trabalha as demandas dentro do agronegócio. Como é que a gente sai de uma empresa que ganhou vários resultados, alcançou resultados sendo produtora, tendo um significado grande naquele estado, naquela região, mas que agora se depara com desafios que são de gestão, Seja gestão de processos, pessoas, financeira, de inovação. Então, a pasta do agro hoje está muito robusta, está mais sofisticada do que ele se preparou para abraçar e ele precisa de ajuda para isso, porque tem algumas singularidades do agro que precisam ser mantidas, Como essa questão da simplicidade, mas não no sentido de ser simplório, Da simplicidade de olhar para o campo e não perder o campo no centro das decisões. Isso é uma coisa que aparece muito para a gente. A gente precisa profissionalizar, trazer inovação, tecnologia, trazer gestão, ótimo, desde que você não perca o que te trouxe até aqui, que é a cultura e é o centro do agro. Esses elementos que você traz nessa análise rápida tornam, de certa forma,
a gestão de pessoas no agro mais desafiadora, vou usar essa palavra, do que em outros segmentos? Eu acho que existem algumas singularidades, né? O agro ele tem algumas similaridades com o varejo, por exemplo, quando a gente pensa em características de mão de obra, de alguma forma, né, de produção de massa, mas eu acho que o agro tem um desafio até pelo próprio formato, né, que a gente tem. Então, as safras, o crescimento da empresa, fazer gestão de pessoas no agro é um desafio hoje, porque a gente também lida com outros elementos que são contemporâneos, então não é porque é agro que você está apartado de, por exemplo, a questão da geracional, né? Hoje, há 10 anos atrás, o teu profissional que operava uma máquina da tua fazenda tem um filho que não necessariamente quer operar a máquina. Então, a questão da sucessão e da mão de obra, né, dentro do campo, é um desafio grande para o agro. Além do que o que eu mais vejo hoje em gestão de pessoas é que a gente tem toda a pirâmide do agronegócio como um desafio, porque é um setor que ele cresceu rápido, ele se profissionalizou, os produtores foram crescendo, então fazendo aquisição, arrendamento, teve aí um impacto grande, mas o líder é o mesmo, né? Então aquela liderança que tem aqueles atributos de 20 anos, de 15 anos atrás, que pensa em comando, controle de escala, não é só isso mais que vai movimentar as pessoas a quererem ficar no teu negócio hoje. Então eu diria que os empresários e os profissionais que estão no agro hoje precisam se atualizar com esses elementos, essas características e essas formas de gerenciar pessoas que são singulares para o agro também, né? Isso é super importante. Ô, Lorena, agora você trouxe um ponto, eu vou pegar esse gancho aqui, assim a gente vai costurando a conversa, né? Você falou justamente dessa transformação, né? Especialmente essa geração que hoje está aí na beira dos seus 60, 70 anos, ainda muito nativa, né? A gente vê vários exemplos de pessoas de 80 anos aqui, muito nativa no campo, é muito legal, até pela história. E é uma transformação que essas pessoas vivenciaram, assim, incrível, né? Você pegando Mato Grosso, vieram para Mato Grosso aqui e ajudaram a domesticar o cerrado, né? Transformar esse estado que ninguém, né, achava possível num celeiro do mundo, né? E agora não só no celeiro, mas quem sabe no supermercado do mundo. A gente está vendo a agroindustrialização muito forte aqui, né? E passaram por todas essas transformações, desde a necessidade de abertura e a resiliência para conseguir construir cidades e construir ali condições de habitação, né, e também, claro, de produção. E aí a gente passou para a mudança da configuração das exigências com relação ao campo, a questão ambiental, a questão de mercado, a questão de ter que estar o tempo todo absorvendo conhecimento. E aí, gradativamente, alguns grupos, né, algumas propriedades foram crescendo, ou arrendando áreas, ou adquirindo novas propriedades, outros deixaram, mas também passaram por essa transição para a empresa, né? É muita coisa que aconteceu, né? E como que você lida com isso quando você vai atender uma empresa que tem esse cenário e aí as novas gerações ali também, às vezes 2 gerações até, já também imbuídas de dar sequência a essa atividade, a essa empresa construída? Muita coisa, e excelente pergunta, porque cabe tanta coisa para a gente falar dentro dela. Primeiro, a gente tem que entender que o fundador do agro é um desbravador nato, né? Então, exatamente o que você falou, não é só uma pessoa que foi e começou um plantio, que começou não é isso, ele começou abrindo terras, abrindo cidades. Olha, a gente tem lugares no Brasil, né? Rondonópolis, o que se tornou Rondonópolis nos últimos 15 anos, Luiz Eduardo Magalhães, que agora tem um grande potencial, como grandes outros lugares que foram desbravados. Então, o fundador, e ele se faz presente até hoje na organização, porque aquele negócio e a gente fala muito isso do comportamento humano, é como o criador se confunde com a criatura, né? Então o fundador, ele está presente muitas vezes no negócio e se houver uma governança muito clara do papel dele, é extremamente inspirador ter um fundador dentro do negócio ainda. Às vezes as pessoas falam assim, mas a pessoa que fundou já tem 80 anos, mas quão maravilhoso é para uma geração que está entrando agora poder encontrar e tomar um café ou estar na fazenda e bater um papo com alguém que fundou aquilo, né? O que acontece muitas vezes nas empresas é que essa governança não está clara. E aí isso vai abrir um outro aspecto que a gente pode falar lá na frente, né? Do fundador que não quer largar o osso, mas que também tem dificuldade de atualizar o agronegócio. Mas eu diria que, respondendo a tua pergunta, a gente tem ali um fundador que é desbravador. A gente tem uma segunda geração, que é o que a gente mais lida aqui, tá? Na consultoria, quando a gente vai apoiar essas transformações no agronegócio.
essa segunda geração, ela tem o amor da lealdade do agro, desse pai, vamos colocar pai, mas pode ser uma mãe, um pai, essa persona do fundador, mas ele entende que ele precisa trazer gestão, liderança, sofisticação, e aí começam os grandes dilemas, porque muitas vezes dentro da empresa, a média de tempo de liderança de uma empresa do agro, ela é maior do que muitos dos setores. A gente está falando de uma média de pelo menos 8 a 9 anos de lideranças nas empresas do agro. Quando a gente pega ali a área de produção, quando a gente pega mesmo essas áreas que começam a empresa, né? Então, o grande desafio é como é que você revitaliza um negócio que nasceu sendo desbravado, abrindo território mesmo, né? Começando ali num processo mais estruturado e passa essa organização para um agronegócio para competir com players aí, concorrentes num nível enorme no Brasil e fora do Brasil. Então, acho que o fator crítico para qualquer transformação organizacional, e o que a gente vê bastante no agro, que a gente ajuda aqui, é entender o modelo mental das pessoas que estão dentro do negócio. E ajudar, porque assim, isso é uma coisa que a gente vê muito acontecendo. Não é chegar numa empresa do agronegócio e falar, não, agora a gente precisa colocar processo, inovação, profissionalizar aqui. Não, o agro ele precisa ser compreendido e ser ajudado. E cada empresa tem a sua velocidade, você não pode colapsar a organização. Isso é uma coisa que a gente tem muito cuidado. Se você, e às vezes a gente, né, eu vejo que os executivos eles ficam seduzidos, né, por uma enxurrada de informação, de vamos colocar esse sistema e mudar essas coisas, e calma, o que você precisa à luz da tua estratégia do negócio? Quais são os bloqueadores que você tem hoje que podem não te fazer crescer quando a gente pensa em mercado, pessoas, caixa, né? Então, vá com calma, é melhor ir de uma forma estruturada do que correr e depois ter que voltar. Então, eu diria que esses são os principais dilemas. E, claro, as gerações que a gente tem no agro, elas cabem dentro de uma governança que, quando é bem estabelecida, como essa segunda geração que está chegando às vezes, né? De herdeiros, de sucessores, que precisam ser desenvolvidos, acompanhados também, mas sem perder o que trouxe a empresa ali, que é esse espírito de desbravar, né, do próprio fundador. Excelente, eu tenho algumas oportunidades de participar de eventos internos de empresas, né, como mediador ou apresentando, conduzindo o mesmo evento, e me recordei de uma aqui da região de Sorriso, se eu não estiver enganado, que tem uma história bem legal. É um grupo assim que ele não é daqueles grupos gigantes, né, mas é um grupo que fez justamente esse processo de aquisição, e essa figura que você disse do patriarca, da matriarca, né, do casal ali junto, eles se fazem presentes ali na empresa, e era um evento que reunia os gestores, né, dessa empresa e os cargos estratégicos, e passando o bastão para a família, mas a presença ali dos fundadores foi justamente isso que você trouxe, sabe? Inclusive fizeram, eu achei muito legal, um bate-papo que eu estava fazendo com eles ali, com as perguntas dos próprios colaboradores ali, para entender um pouco da história, né? Então, foi um momento muito bacana, muito simbólico, assim, coisa de 1 hora eles conversando, mas conseguiram, acredito eu, porque eu, como alguém de fora, consegui absorver, né, toda aquela energia, toda a raiz de fato da empresa, né? Isso, claro, vai se perpetuando para a nova geração, para as novas gerações e também para todo o time, né? Faz sentido isso? Total, e assim, o que a gente precisa entender é que o agro é um segmento de alma, né? Ele é um segmento que, quando a gente fala de uma forma bastante estruturada, ou uma forma bem visceral, é plantio, é terra, é semente, é algo que você vê crescendo, né? Então, é um business que, na verdade, tem muita alma ali atrás. Então, você tirar um fundador, ou você não colocá-lo à disposição para ele ser inspiracional, é você transformar um negócio em algo que não vai te dar vantagem competitiva, inclusive para o colaborador. Porque todo colaborador hoje quer fazer parte de algo que se tornou grande. E eu não estou falando grande só financeiro, eu estou falando de histórias de sucesso. Nós carecemos de fazer parte de grupos onde a gente fala e assiste histórias de sucesso. Né? Então, o fundador, ele traz isso, de como ele começou, com a fazendinha ou com a terra que ele foi comprando, o dinheiro que ele pegou emprestado, a primeira máquina, a primeira produção, os dilemas de tempo, cada plantio é um plantio, né? A gente sabe o desafio do agro, né? Cada colheita é uma colheita diferente, ou é com gente, ou é a safra, ou é o tempo. Então, ouvir essas histórias eu falo que é uma grande aula de resiliência e de superação.
E eu acho que o que mais vejo no agro hoje é o potencial de unir essa alma que tem que permanecer junto com esses elementos de governança e gestão que precisam ser introduzidos. Precisam ser. Né? A gente tem um negócio ali que está cada vez mais complexo de ser gerenciado, a tecnologia tem que vir para ajudar, não para complicar. As pessoas estão com outras exigências, né? Os RHs das empresas estão com outras demandas que não é apenas treinar e capacitar. O campo tem outra voz, então quando você visita a fazenda, quando a gente vai muito para a fazenda, aqui a gente vive muito agro de perto, as demandas são diferentes, né? Então, eu diria que esse ecossistema com essa alma, ele tem que permanecer. E acrescentar a gestão. Eu acho que esse é o grande desafio do agro hoje, né? Não perder o que o trouxe até aqui, mas também incrementar esses elementos de governança e gestão que vão levar essa empresa adiante. O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que nenhuma safra é igual à outra. O tempo, o mercado, o time, muita coisa muda. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança que preza pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando. A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares escolhidas para o portfólio de sementes da empresa e ainda atua com um cuidado especial durante a entre-safra, como a realização de testes de qualidade e armazenagem em ambiente adequado. Assim, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para ser cultivada. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Vamos para a nossa introdução no programa aqui, porque a gente, do bate-papo, programa não, da nossa prosa, porque a gente já começou a abrir, eu falei para você, vai abrindo o leque, eu vou perguntando e a gente vai deixando o assunto fluir. Mas vamos lá, primeiro, aqui cumprindo a minha promessa inicial, né, o episódio da Neuza Lopes foi o episódio número 161, olha só, o da Lorena é o 249, então faz algumas semanas aí. O episódio é Liderança Alicerçada no Conhecimento, a filha de lavradores que tornou-se uma das 100 pessoas mais influentes do agro brasileiro. Vale a pena ouvir. Episódio 161 com a Neuza Lopes, que fez a indicação, a sugestão de trazer a Lorena, de convidar a Lorena para participar aqui conosco, que já está aí mostrando o porquê, né, ela fez essa indicação, né? Já nessa fase inicial aqui do nosso bate-papo, já trouxe vários insights bacanas aqui. Aí, Lorena, vamos lá, para entender um pouquinho de quem é você, né? A tua origem, você é de onde, como você seguiu para esse caminho profissional e principalmente, né, qual foi o seu primeiro contato com o agro? Vamos lá. Bom, eu sou de uma cidade pequena do interior de São Paulo, chamada Jaú, né? Terra do calçado feminino, a gente que mora aqui no estado conhece bastante. E me mudei muito jovem aí para São Paulo, sou filha de pais de uma família simples do interior, né? Sempre cresci muito em contato com terras, porque no interior a gente tinha muito primos, sítio, família grande, então tinha ali alguém que produzia, vendia na feira, coisa pequena, mas que desde pequena eu sempre gostei muito desse contato. Então cresci aí nessa cidade, depois fui estudar em São Paulo, sou formada ali por letras na USP, depois fiz administração de empresas na Getúlio Vargas e fui fazer pós fora do Brasil pela Harvard Business School, onde eu fui estudar desenvolvimento de executivos e de lideranças no contemporâneo, né? Faço parte das cadeiras de pesquisa da Harvard até hoje para negócios de inovação e para a linha acadêmica de liderança e inovação, contribuo com essas pesquisas. Também sou professora da Escola Nacional Pública do Governo, então os módulos de liderança, eu tive o privilégio aí de desenhar para formar essas lideranças. E tem uma certificação que eu acho que me ajuda bastante, que é pela Escola Internacional em Segurança Psicológica, que nada mais é do que como é que você constrói relações de confiança dentro do trabalho nas equipes, né? Sem confiança não existe isso. Passei 20 anos no mundo executivo, como head de recursos humanos, área de desenvolvimento, trabalhei no Brasil, trabalhei fora do Brasil também, e fundei a Improvement, que é uma consultoria de assessoria de gestão estratégica de pessoas. A gente ajuda hoje as empresas a desenvolverem os executivos e também nas transformações organizacionais.
O meu contato com o agro aconteceu já há alguns anos em palestras, eu tive a oportunidade de participar em algumas palestras, feiras, eventos de agro que foram incríveis. Hoje também acabo fazendo parte aí de discussões de mulheres no agronegócio, gosto muito dessa pasta, inclusive, e conheci a Neuza, que é uma querida na Girassol Agrícola, quando a gente foi fazer um trabalho ali juntas para poder fortalecer o time de executivos da Girassol e desenvolver essas lideranças da companhia. Então, fora a Girassol, já trabalhei com várias outras empresas, ainda trabalho com agronegócio, é um negócio que eu amo fazer, na verdade, cada vez mais a empresa está indo para se especializar e focar em agronegócio no Brasil, né? E essa é a minha trajetória, e aprendendo sempre, contribuindo, né? Hoje a gente, basicamente, o pedido que a gente tem é, olha, a gente precisa crescer, ou a gente precisa corrigir rota, ou a minha liderança que eu tenho hoje não é a que eu preciso para amanhã, o que a gente faz? E aí é onde eu entro, né? Desenhando, entendendo as histórias, entendendo os elementos, ajudando as organizações a criarem uma identidade e a poderem passar por essa jornada aí. Então, essa é uma trajetória rápida aí da minha vida. Muito bem. 2 perguntinhas aqui, vamos lá. Primeiro, seus pais faziam o quê? E o que te levou a escolher essa área? Então, os meus pais, a minha mãe sempre trabalhou no lar, né, cuidando aí de 2 filhas. Meu pai foi motorista de ônibus na cidade, né, então, e a família da minha mãe é uma família enorme. Minha mãe tinha 14 irmãos, né, alguns já faleceram, e a gente vivia nos sítios, nas áreas, em plantios. Então, eu sempre lembro de crescer ouvindo as histórias do meu tio, que era capataz de fazenda, ou a minha tia que produzia. Então, a gente escutava de tudo, né? Desde a história do lobisomem, que aparece na cerca, que até hoje a gente dá risada, até de cana, que é o cultivo que a gente tem ali no interior, né? Então como é que foi a safra, como é que não foi, e a gente vai ter que vender isso, não vai. Então, a decisão da minha carreira, na verdade, eu sempre gostei muito de relações humanas, né? De poder ajudar. O meu propósito é poder fazer com que as pessoas sejam mais do que elas já são, né? Se eu poder ajudar pessoas e empresas, né? Porque empresas são feitas de pessoas. E a minha paixão pelo agro começou quando, então, tem uma raiz aí, né, de assistir todos os desafios e glórias do que é começar, né, do que é trabalhar, né, vivendo de campo, mesmo que numa visão mais simplista, né, ali, né, do meu tio produzindo, plantando, aquela coisa, mas até apaixonante quando eu comecei a entender mais do agro e ver o quanto que é um negócio que envolve uma paixão que está muito além dos indicadores financeiros que você quer gerar, né? Então, o agro, ele é um propósito de vida. Se para você estar num agronegócio, você tem que ter uma resiliência, uma paixão, assim, sobrenatural, uma paciência, porque imagina você trabalhar o ano inteiro se preparando e esperar uma chuva que não vem, né? Imagina você se preparar o ano inteiro com aquela safra você não conseguir mão de obra. Ou imagina ao contrário, quando você consegue introduzir uma tecnologia e ter uma produção gigante. Imagina o prazer que é receber alguém da China para comprar teu algodão. Então, é algo extremamente apaixonante porque envolve superação das pessoas. Então, eu gosto demais desse setor e vejo que as pessoas que trabalham nele são pessoas que precisam estar comprometidas e apaixonadas para que dê muito certo. Excelente, né? Adorei essa frase, o agro é um propósito de vida, realmente, acho que você sintetizou aí tudo que a gente falou até aqui, muito bacana. Aí, Lorena, vamos lá, vamos tentar agora ser prático e fazer também desse bate-papo aqui um manual aí para quem está nos ouvindo. Vamos tentar. Primeira coisa, quando a gente fala em gestão de pessoas, acho que tem que ficar muito claro para quem está nos ouvindo, que a gente citou algumas vezes grandes grupos, mas eu acho que a orientação ela serve para todo mundo, né? Às vezes você é uma pequena propriedade, tem um colaborador ou não tem colaborador, é a família ali, a gestão precisa também ter níveis ali pensando no futuro e pensando em eliminar os riscos, né? Ou mitigar os riscos, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que tem pontos ali que vão além do tamanho, né? Então, por exemplo, vou falar uma coisa muito simples e que às vezes a gente não se atenta e que você pode fazer com 3 funcionários ou com 300, que é escutar e dialogar com o teu colaborador. Muitas vezes, o problema que você está quebrando a cabeça para tentar solucionar, essa pessoa que está lá no teu campo produzindo já viu e ele só precisa de oportunidade de falar. E o que a gente assiste muito é que muitas vezes no campo as pessoas ainda têm um espírito de subserviência e obediência
e falta um pouco de coragem de levantar a mão, daí que a gente trabalha com segurança psicológica, e de falar, olha, eu penso que se vocês fizessem isso, talvez a gente poderia levar para esse resultado. Então, uma coisa muito simples em gestão de pessoas, a primeira coisa, que independente do tamanho, é para qualquer pessoa que faça gestão, não é nem só para o agro, é a capacidade de você escutar e dialogar com o teu colaborador. Não olhar o teu colaborador apenas como alguém que bate uma enxada, como a gente fala, né, no mundo agro. Não é isso só. Então, o que está acontecendo? Escuta. Eu sempre oriento quando eu tenho as lideranças que vão a campo, né, seja de escritório ou mesmo os gestores, os melhores gestores de fazenda, de agro que eu conheço, são aqueles que param do lado e escutam e assistem, né? Então, se priva do julgamento para tentar entender qual que é a dor da pessoa na ponta. Ela pode te ajudar muito mais, às vezes. Às vezes está no campo a solução que você precisa e não na literatura da escola que você quer comprar. Isso eu acho que é um primeiro ponto. Escute mais as pessoas com quem você trabalha, né? O segundo, ainda mais depois da pandemia, né, ficou muito muito claro para o mundo que nem todo trabalho vale a pena, né? Nem todo trabalho vale a pena no sentido as pessoas não estão mais afim de deixar a vida em troca de uma folha de pagamento. Então, se você não tratar bem o teu funcionário, e aí que eu estou falando de respeito, aqui eu estou falando de escutar, aqui eu estou falando de você ter um mínimo de civilidade, e a gente ainda vê isso muito, né? Então, assim, o chefe ou o líder da produção, ou mesmo nos escritórios, a pessoa que é truculenta, que não funciona mais esse modelo. Você vai ficar a pé, e não queira ficar a pé num negócio em que você tem que produzir e entregar. Tem coisas que o dinheiro não vai te dar. Você vai ter que construir. Então, tratar bem, com civilidade, com dignidade, né? Entender a necessidade do colaborador, isso é importante. E não veja, Patrônia, eu não estou fazendo aqui uma fala assistencialista. Isso é extremamente estratégico para negócio, o que eu estou falando. É clara em pesquisas que saem no mundo todo, e eu tenho acesso a essas pesquisas por estudar fora do Brasil, que quanto melhor é a cultura. O que é cultura? O jeito que você fala, pensa e sente numa empresa. Quanto mais próxima ela é do colaborador, a produtividade da pessoa vai aumentar. Ninguém vai entregar os melhores resultados num ambiente que se sente coagido. Tem um provérbio chinês que fala assim, ninguém tem boas ideias com um tigre no pescoço. Então, o modelo de truculência, aquele líder que persegue ou que mesmo assiste, não é o caminho. Você está perdendo dinheiro. O teu turnover, que é a saída, a troca do teu funcionário, te custa dinheiro. É o que vai comer a tua margem de negócio. Então, o agro, ele já é um desafio para a gente procurar e produzir esse capital. Então, toda a linha é uma linha para ser olhada. Então, se você perde dinheiro, todas as linhas você tem que olhar. E perder dinheiro na linha de gente é a saída da pessoa, é aquele safrista que você poderia ter efetivado para continuar na tua produção e não continuou. Né? Ou mesmo que você tenha uma família, um pequeno negócio, cuida de quem te ajuda a ganhar dinheiro. Eu sempre falo isso. Cuida de quem te ajuda a ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro sozinho. Ninguém prospera sozinho. E às vezes é importante a gente reforçar isso. Né? Daí que vem essa necessidade de atualizar a forma como a gente olha a gestão. E eu acho que um terceiro pilar que eu falaria é gestão em si. Como é que você está medindo o que você produz? Eu não estou falando só em safra, não estou falando só em produtividade, eu estou falando do tempo que as pessoas gastam para fazer as coisas, onde elas empreendem esse tempo. Então, eu tenho uma empresa, por exemplo, ou eu tenho um negócio onde eu passo muito mais tempo em reunião do que tendo ideias para produzir e resolver problema. Eu fico super imersa dentro da fazenda, não tenho tempo de conversar com o produtor de fora, porque o agro é uma cooperativa, né? Vamos combinar. A gente não tem muito concorrente, né? A gente se ajuda, né? Vamos combinar. Então, assim, você vai tomar café? Você vai ouvir o que o outro está fazendo? Ah, eu não vou porque esse negócio de benchmark, eu não vou falar do meu negócio. Gente, toma muito cuidado com isso. Nós estamos num cenário onde as relações e as conexões humanas ganham o jogo. Dá uma olhada no que está acontecendo no mundo. As fusões, as integrações de empresa, o crescimento, a forma como as empresas estão crescendo é por parceria. E mesmo que, mas eu não quero crescer por parceria, não quero vender, não quero comprar, não quero adquirir, mas você tem que saber o que está acontecendo fora da tua porteira. E muitas vezes a gente fica imerso dentro da porteira. Você não vai trazer inovação, e não estou falando de inovação
num caráter, assim, disruptivo, porque inovação é melhoria contínua, certo? Começa melhorando o que já não está bom, isso já é inovação, né? Então, começa melhorando, mas para isso você vai ter que falar com gente. Então, invista tempo para falar com gente. Então, eu diria que esses pilares, junto com uma boa gestão, então, quais são os indicadores, como é que eu olho performance, o meu time está treinado a olhar, o quanto eu estou tendo vista detalhada, cirúrgica para desperdício, a produção, desde a produção da máquina, até dentro do escritório, as áreas se conversam, como é que o comercial está falando com produção? São áreas que trabalham juntas, o marketing está a serviço disso, né? Então, essa integração entre as áreas, ela é super importante para a prosperidade da empresa também. E gestão de pessoas é tudo isso, né? Gestão de pessoas não é só o chefe com os coordenados, gestão é com pessoas, não só de pessoas. Eu acho que esse é o grande ponto para a gente entender. A gente está num contemporâneo onde você precisa fazer gestão com pessoas e não gestão de pessoas. Excelente. Muda tudo, né? Muda tudo, a configuração, a própria maneira de trazer, né, essa frase, ela nos provoca, né? E você trouxe alguns elementos aí, né, nesses 3 pilares, que eu concordo com todos eles, e me recordo aqui também de um outro exemplo, né? No primeiro que você disse, né, de dar voz, de deixar o colaborador, independente de onde ele está atuando na empresa ali, à vontade para falar e para expressar ideias, né? E buscar realmente essas ideias de quem está com a mão na massa, literalmente, né? Eu tive uma empresa aí sim, um grupo um pouco maior, também um encontro técnico, em que foi apresentado lá uma solução que um colaborador de pátio ali, né, da área mecânica, viu que era justamente a economia que poderia gerar, dependendo da calibragem do pneu, sabe, do trator, do maquinário. E assim, o cara, né, estudou, mergulhou naquilo, virou exemplo, né, e está passando para outros grupos. Então, assim, é algo fantástico que foi provocado justamente por uma gestão com pessoas e não uma gestão de pessoas, aqui te parafraseando. Muito, muito legal. Tem feira que a gente visita e tem feira que constrói história. A Farm Show MT é assim. Há 10 anos nasceu para aproximar o produtor da alta produtividade e de lá para cá virou referência nacional. É onde o produtor encontra tecnologia, troca experiência, faz negócio e entende que conectar é o caminho para evoluir. Em 2026, a feira chega à 10ª edição, uma edição histórica, um ecossistema onde produtor, indústria, especialistas e marcas se encontram para gerar resultados que vão muito além dos dias de evento. Então anota aí, de 10 a 13 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste, Farm Show MT 2026. Uma década conectando com o agro. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Deixa eu aproveitar aqui, Lorena, a gente falar um pouco de geração, e você até falou, né, da questão dos filhos de colaboradores, será que vão querer também atuar como, né, colaboradores, né? Eu não vou usar nunca a palavra aqui empregados, mas colaboradores de uma empresa. E eu me recordo de uma entrevista um tempo atrás, de um bate-papo aqui com o Daniel Wolff, que é um pecuarista, filho de pecuarista, né, que dá uma sequência incrível aqui na sucessão familiar, é um exemplo de sucessão à família, o seu Mário Wolff e o filho dele, né, o Daniel. E o Daniel tocou num ponto, ele falou também uma vez sobre isso numa apresentação. Ele disse, olha, o que a gente está fazendo? A gente foca muito na sucessão pai, mãe, filho, filha, né, no campo como exemplo. O que a gente está fazendo para que os filhos dos nossos colaboradores também tenham a vontade de seguir a profissão, seja aqui, seja em outra, né, profissões belíssimas, no caso da pecuária, um próprio capataz, um vaqueiro, né, ou então alguém com uma outra hierarquia lá dentro. Ele falou, a gente está se fazendo essa provocação, e aí eu te pergunto, né, como lidar também com isso, né? Que estratégia é possível adotar para que a gente incentive as novas gerações dos colaboradores a quererem também seguir naquela profissão? Afinal de contas, são profissões hoje que pagam aí muito, muito, muito bem, né? Dependendo do que for o cargo, né? Mas é possível. Total, assim, eu acho que é ótima pergunta, eu vou ser bem pragmática de algumas ações, que inclusive algumas eu, na época que era executiva, acabei fazendo, e outras que eu assisto muitas vezes o RH e as áreas de produção das empresas fazendo, que eu acho que são ótimas, né? Então, primeira coisa, você falou algo muito importante, né? O agro, ele não é periferia salarial mais.
né? Em algum momento lá, 30, 40 anos, mas a pessoa que vai trabalhar... Não, hoje a gente tem operador de máquina que tem um excelente salário, né? Ou mesmo as pessoas têm remuneração muito boas no agronegócio também, quando a gente olha, né? E está exigindo cada vez mais, o agro está exigindo cada vez mais também, né? Então eu diria que um convite prático é como é que o RH, a área de RH, trabalhando junto com essas áreas de produção, o marketing, pode trazer esses filhos de colaboradores para dentro da empresa. Desde campanhas do tipo campanhas sazonais ou campanhas de feiras de carreira, ou até indo para faculdades, né, de tecnologia ou cursos técnicos e promovendo ali uma feira, uma oportunidade de estágio. Então, hoje é possível, sim, que as empresas consigam ir e chamar esses filhos de colaboradores para dentro de casa, desde em eventos informais de celebração, colaborativos, até promovendo painéis, workshops, feiras de carreira. Eu lembro uma vez que a gente tomou ali uma iniciativa de montar uma feira, onde a gente acabou fazendo uma parceria com uma instituição técnica, nós doamos algumas máquinas, e esses alunos usavam as nossas máquinas, né, para poder aprender, e depois vinham todos para dentro da empresa, querendo conhecer, fazer estágio. Então, o caminho é esse, como é que você traz para dentro, para gerar esse encantamento, e aí promove essa narrativa de gestão de carreira, de trilha, de aprendizado, porque hoje essa geração que está chegando, ela não é mais seduzida só pela remuneração, ela quer aprender, ela quer ter um propósito, ela quer sentir que ela está gerando valor e entregando valor para a companhia. Então, aí que entram projetos de trainee, ou projetos mesmo no campo. Mas Lorena, como é que eu vou trazer o filho do agricultor? Promova uma boa vaga, traga, faz um programa de indicação bacana, traz essas pessoas a aprenderem, oferece para elas entenderem um pouco a história, aí que o fundador ajuda demais também. Por que não levar esse fundador, fazer um workshop, fazer uma palestra, falar o que é aquele negócio, a prosperidade, traga essas pessoas para dentro de casa, para você encantar e mostrar que é uma carreira num negócio super promissor, um negócio que faz dinheiro também, faz história e que faz carreira. Então, acho que isso é muito importante. Muito bom, concordo contigo. Acho que é um baita exemplo aí, uma baita orientação para quem está nos ouvindo. Um outro ponto aí também falando e acho que essa é clássica, né? Essa pergunta você deve ouvir sempre, né? A gente está num momento, né? Eu já vi em várias apresentações que a gente tem aí, às vezes, 4 gerações diferentes aí numa mesma empresa, né? Se não for 5 gerações, eu não me recordo se era 4 ou 5. Eu não vou lembrar os nomes de todas elas, porque eu sempre me confundo, então não vou me arriscar aqui. Como lidar com isso numa área rural? Eu acho que a primeira coisa para você entender se o teu modelo mental é um modelo mental de preconceito ou de oportunidade. Existe muito julgamento, sabe aquela história da vovó? No meu tempo, o seu tempo era outro tempo, né? Mas agora o funcionário, sim, existem necessidades que são diferentes, mas experimenta dar oportunidade para essa geração nova que está chegando, para eles resolverem um problema com autonomia, para ver se você não vai ser surpreendido. Então, toda geração é um quilate a ser lapidado. O que acontece muitas vezes é que o líder se alimenta da sua própria convicção e história e não quer aprender sobre as gerações. E esse preconceito inibe que as pessoas trabalhem melhores juntas. Nós estamos vivendo numa era em que existem bilionários com menos de 30 anos. Então não dá para falar que um jovem que não tem 30 anos é um boçal. Não é melhor olhar para esse jovem de 25 e falar o que esse cara tem que é tão mais corajoso do que eu tive, que ele pode agregar aqui? Então eu diria que assim, é muito fácil, a gente escuta muito a narrativa de culpabilização geracional. Mas essa geração de hoje, ninguém quer nada com nada. Claro, gente, ninguém quer nada com nada, quem que não tem um tio de 50, 60 anos que fuma cigarro e também não quis nada com nada, né? Vamos combinar. Isso acontece, mas a questão é que os líderes precisam se atualizar. Eu vou falar o que eu comecei falando, Patrone. Liderança de pessoas significa autorreciclagem contínua. O teu modelo mental tem que ser reciclado. Então, se você tem um segmento que precisa de inovação, porque o agro precisa de inovação, você tem que buscar gente que gosta de inovar. Gente que gosta de inovar, tem coisa que gosta, tem coisa que não gosta, mas você vai fazer o quê? Você vai aprender a lidar e você vai tentar capitalizar aquela pessoa, certo?
Tem outros segmentos que você precisa de mais estrutura. Aqui a gente trabalha com todas as gerações. Eu tenho consultor de 60 anos e eu tenho pessoas que trabalham comigo de 23. E falam assim, olha, eu vou começar a trabalhar às 7 da noite, mas eu te entrego às 3 da manhã. Para mim, que nasci na década de 80, eu falo, isso não é horário de trabalho. Se eu for com essa narrativa, eu vou perder a oportunidade de alguém que a hora mais produtiva dela é aquela. E eu já recebi trabalhos maravilhosos dessa pessoa, porque ela pensa muito além do que eu. Então a gente precisa entender que existem sim. Os desafios não são só as gerações, é como a gente lida com as gerações. Se a gente tiver um pensamento de julgamento e fixado, eu só vou, então experimenta montar um negócio, você só vai contratar gente de 50 anos ou 40 anos, ou só de 20. A gente precisa de diversidade. Diversidade, eu não estou falando só de raça, gênero, eu estou falando de diversidade de pensamento. Nenhuma empresa que prospera para o futuro se alimenta da mente de uma pessoa só. Os maiores executivos e empresários do mundo têm pessoas com perfis diferentes. E às vezes é difícil a gente lidar com isso. Porque a gente se alimenta de uma fórmula do que me trouxe até aqui é o que vai me fazer seguir adiante. Que é um dos maiores problemas de crença de liderança no mundo. Não necessariamente o que te trouxe até aqui vai te levar. Muito bom. Toda geração é um quilate a ser lapidado. Você tá cheia das frases aí que vai sobrar aqui para todo mundo anotar depois e realmente colocar em prática. Se a gente conseguir despertar 20 minutos de reflexão no chuveiro das pessoas, eu acho que isso é trabalhar modelo mental, sabe? A gente passa querer muito a fórmula do como eu tenho que fazer, mas assim, pensa nas crenças que você tem também, né? Será que a forma que você vê o mundo é a forma que vai te levar muito mais além do que você quer? Ou você também precisa se reciclar? Muito o autoconhecimento é para a vida toda, né? Excelente, excelente. Lorena, se deixar, a gente passa aqui a manhã inteira conversando, né? É verdade. A tarde inteira, mas assim, tá muito bacana. Acho que você trouxe já vários elementos legais para provocação, para que as pessoas, de fato, né, façam essa reflexão dos 20 minutos que seja, né? Para que realmente possam trazer esses conhecimentos, esse know-how aí que você trouxe para seguir adiante. A gente vai caminhando para o fim aqui, Lorena, e antes de eu seguir para as 3 perguntas finais aqui, clássicas do podcast, a gente tem um ponto dos 3 tópicos aí principais que você elencaria desse bate-papo, tá? Você trouxe aqueles 3 pilares. Se você quiser acrescentar ou fechar com 3 tópicos gerais para que as pessoas guardem e façam reflexão, pode ficar à vontade. Eu acho que o primeiro tópico é a gente entender que o agro é um negócio em transformação e que ele precisa ser levado a sério sobre isso, né? Então, a gente tem que olhar o agro como um setor que, de fato, precisa se profissionalizar. Não é escolha, isso é dado, né? O segundo é olhar para dentro de casa e entender o que é que você tem que te habilita ou te bloqueia para chegar nesse outro patamar. Desde crenças, até de gente, até de recursos. E o que é que você está fazendo com isso? Você está num modo de angústia? Você está esperando que alguém faça? Você está assistindo o vizinho sobre o que ele vai fazer? Não, haja. Planejamento e gestão. E o terceiro é entender que o teu bem mais precioso são pessoas. Você pode trazer a maior tecnologia do mundo. Quem vai operar a máquina, quem vai pensar sobre por que trazer uma nova tecnologia é gente. E o agro é um negócio de alma, só que a gente precisa se atualizar como liderança. E eu acho que um último tópico, e que eu vejo muito, é cuida da tua governança. O que é governança? É a forma como as coisas estão organizadas dentro da tua empresa. Papel e responsabilidade está claro. As pessoas tomam decisões de uma forma integrada, ou cada um toma a decisão do jeito que quer e você está deixando o dinheiro na mesa. A comunicação dentro da tua empresa está funcionando? A pessoa que está operando a máquina lá no campo, ou que está fazendo o plantio, tem noção do que essa empresa quer ser e para onde ela vai? Ou ela acha que é só um contra-cheque, que ela recebe só o pagamento? Como é que você está trabalhando a comunicação a serviço do teu negócio? E não passando pires para resolver ruídos, né? Eu acho que esses são 4 pontos assim que eu começaria para essa reflexão. E as gerações estão dentro de pessoas.
que você está fazendo com o teu bem mais precioso. Muito bom, excelente. Já vai ter elemento. Eu fiquei refletindo aqui, imagino quem estiver ouvindo aí também, com uma empresa ali no campo, pensando justamente no que você disse. E é legal, e assim, aqui a gente faz no podcast justamente a gente tenta trazer aqui as pessoas que vão trazer informações que são do agro, que vivenciam o agro, que levam conhecimento para o agro, mas de uma maneira muito didática, né, e muito simples, para que o agro também possa ser compreendido, né, e para quem não é do agro e está nos acompanhando, tem bastante gente que acompanha assim também, e mais uma vez aqui, né, é um bate-papo em que a gente tem orientações que extrapolam as porteiras, né? Ou seja, serve para todo mundo, muito bacana isso. Agora sim, as 3 tradicionais, ninguém escapa dessas 3. A primeira, Lorena, é o seguinte, qual a pergunta que você gostaria que lhe fizessem um dia que até hoje ninguém fez? Pergunta que eu gostaria seria, o que é que você deixou durante o tempo que você ficou aqui? Muito bom. Propósito, né? Essa é uma eterna construção, né? Dessa resposta. Muito legal. Uma curiosidade sobre a Lorena Terreri, né? Algo curioso sobre você. Curioso, eu adoro cozinhar e adoro ler. Ler é uma coisa meio clichê, né? Porque quem me conhece sabe, eu sou uma compulsiva devoradora de livros, assim, adoro. Desde pequenininha, eu leio aí uns 4 livros por mês, mais ou menos. E eu adoro cozinhar. Sempre quando eu posso, cozinhar para mim é uma terapia, uma curiosidade sobre mim. Extrapolando o mundo executivo aí. Qual prato você mais gosta de fazer? Qual a receita nota 10 aí da Lorena? Eu tenho uma receita que eu faço gerações aqui, todo mundo pede, que é uma caponata aqui de berinjela, que faz sucesso e que me dá um trabalho, porque sou só eu que tenho que fazer. Então, no final do ano, tem encomenda aqui. Eu adoro fazer esse prato. E dá trabalho mesmo. Eu é muito adoro bom, né? fazer Joga bastante azeite É ali. muito bom. Eu preciso fazer um dia, vou mandar para você. Olha que tá gravado Tá e vai ter gravado. muita gente que vai ouvir, a cobrança vai ser grande. Ô, Lorena, para as pessoas te procurarem, estar nas redes sociais, como que elas te acham aí para mandar um oi pra você? Como que é? Claro, então, na verdade eu estou no LinkedIn, é Lorena Terreri, lá eu sou super ativa, interajo bastante por mensagens. O nome da consultoria é Improvement, depois posso mandar para as pessoas também. YouTube, tem podcast meu também, no Agro, tem ali, eu acho que o LinkedIn é um canal mais próximo, mas também estou ali na parte do site, enfim, e YouTube, tem episódios ali, tem bastante coisa aí que dá para ver, para interagir. Vou adorar receber o contato das pessoas, principalmente para saber como é que foi a reação delas a todas essas provocações, né, que a gente fez hoje aqui. Como é que elas receberam tudo isso, né? Reflexões, né? Que bacana. Lorena, eu quero te agradecer muito, passou muito rápido, voando aqui esse bate-papo. Tá mais do que justificada a sugestão da Neuza. Aliás, Neuza, mais uma vez, muito obrigado, Neuza Lopes, né, por ter apresentado aqui, feito essa ponte com a Lorena e que trouxe tanta provocação positiva para a gente, né? Vamos realmente absorver o que ela trouxe de informação, né? Pensar um pouco e, consequentemente, a gente vai conseguir ter uma gestão com pessoas melhorada. Obrigado pela participação, foi uma honra trazê-la aqui. Eu que agradeço, super obrigada, e obrigada a Neuza também, e a todas as grandes mulheres do agronegócio, um ambiente tão masculino e que a gente pode atuar com feminilidade, pulso e gestão, né, ajudando esse negócio. Então, queria agradecer e obrigada, Patrone, foi uma honra, né, e que venham os próximos. Obrigada, tá? Um abraço para todo mundo que está nos escutando. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.